Projeto Conhecer 1.3 Eneagrama, um símbolo de tudo. Nesta videoaula, vamos apresentar para vocês o Eneagrama. Nesta aula, estaremos trazendo os conceitos básicos em torno do símbolo, suas implicações, como entendê-lo. Falaremos rapidamente das várias aplicações do mesmo, como ele deve ser entendido e abordado. Enfim, iremos trazer uma série de informações a respeito do Eneagrama. E mesmo assim, apesar deste ser um dos nossos maiores vídeos, não vamos conseguir trazer todas as informações, todos os conceitos que envolvem e se relacionam com o Eneagrama. Esta abordagem se tornou necessária em razão de nossa proposta de apresentação do Eneagrama aplicado à educação familiar, isto é, da educação recebida e dada por nossos pais, a qual está representada neste símbolo que vocês podem ver estampado em suas telas. Este diagrama advém, isto é, tem sua origem no Eneagrama. Na verdade, ele é um Eneagrama simplificado. Originalmente, íamos explicar o Eneagrama, apresentar como o mesmo deve ser aplicado ao estudo e compreensão da personalidade humana, e depois falaríamos deste diagrama em uma única aula ou vídeo. Porém, a apresentação ficaria demasiadamente grande. Assim, entendemos por bem dividir em duas apresentações ou vídeos. Em que efetuaremos a abordagem da educação familiar, originada dos conceitos da protoanálise, juntamente com a rápida abordagem ao Eneagrama das personalidades, e o segundo é este. Traremos primeiramente as informações e apresentaremos a vocês o Eneagrama. Isto se tornou necessário e útil por duas razões básicas. Primeiramente, porque seria de difícil entendimento e aproveitamento integral por parte dos leigos, ou seja, daqueles que nunca tiveram contato com tal conhecimento, o que viéssemos a falar sobre a educação familiar, fundamentando-nos no Eneagrama das personalidades. E, em segundo lugar, com isto, todos terão mais amplas possibilidades, não somente de aproveitamento, mas de compreensão do que viermos a apresentar na aula relativa à educação familiar com base na protoanálise ou Eneagrama das personalidades. Além do que, todos os nossos estudos e trabalhos terão por fundamento a aplicação e compreensão do símbolo do Eneagrama. Diante disto, repetimos, sentimos a necessidade de apresentarmos primeiramente o Eneagrama e depois falarmos de sua aplicação ao estudo da personalidade humana, conjuntamente com uma pequena análise da educação familiar recebida de nossos pais, com base nos conhecimentos e propostas do Eneagrama das personalidades. E este vídeo, no qual nós apresentaremos o símbolo do Eneagrama. Então, vamos à nossa aula. E aí está o símbolo do Eneagrama. Esse símbolo é bastante antigo, ele é uma tradição que se perde na noite dos tempos. Não se sabe exatamente sua origem, de onde veio. Sabemos que é uma tradição, foi passada de forma via oral, tem pouca coisa escrita em cima disso, com exceção dos tempos modernos, onde vamos encontrar toda uma literatura, toda uma linha de escolas, de grupos, e falando sobre o tema, a partir de Georg Ivanovich Gurdjieff, que foi a primeira pessoa que apresentou esse símbolo, não só ao mundo ocidental, mas ao mundo.
Antes disso, o Enneagrama não era conhecido. Encontra-se alguns vestígios desse assunto, desse tema, desse símbolo, até a época mais ou menos de 4.500 anos antes de Cristo, lá entre os sumérios. Mas isso é uma questão mais para frente, que nós vamos abordar especificamente sobre Enneagramas, nós vamos ver isso aí. Por enquanto, uma geral para vocês terem uma ideia. Bem, então, esse símbolo ele é composto. Nós vamos agora analisar o símbolo e ver os seus vários aspectos. E outra coisa, por mais coisas que eu vou apresentar para vocês aqui agora sobre o Enneagrama, nós ainda não vamos ver tudo sobre ele. Porque ele é um símbolo muito complexo, de uma profundidade, uma beleza inacreditável. Realmente é fantástico. E quanto mais vocês estudam, quanto mais aprendemos, quanto mais nós conhecemos acerca desse símbolo, mais ele tem coisas para nos apresentar e para nos trazer a nível informativo, a nível de esclarecimento, a nível de conhecimento. A priori, basicamente, ele é um símbolo que é composto de 3 partes. Vamos agora lixar aqui. Primeiro é o círculo. Esse círculo, ele representa a lei do 1, a lei da unidade. Então, o que é unidade no universo? O que é o 1 no universo? É Deus. Então, o círculo é uma representação de Deus. Aquilo que não tem início e nem fim. Porque no círculo não dá para nós determinarmos onde é o início dele e onde é o fim dele. É algo que não tem início nem fim. Por isso ele representa a lei de unidade. É a expressão da unidade. É a manifestação em termos não só conceituais, filosóficos, mas em termos práticos de Deus. Criação em si. O círculo, ele é a própria criação, é a manifestação da divindade, daquilo que nós chamamos de Deus, e cada cultura dá um nome diferente a esta causa inicial, esta causa primeira, porta o nome que se lhe dê. É a expressão indistinta. O outro símbolo que faz parte do Enneagrama é o triângulo. E ele vai expressar, vai trazer para nós a lei dos 3. É a expressão da lei de trindade. Significa que o universo ele tem 3 leis que são básicas, são fundamentais. A partir dessas 3 leis é que tudo veio a existir, tudo veio a ser. A primeira é a unidade, como nós vimos anteriormente, expresso no Enneagrama através do círculo. O segundo é a lei da trindade. Então, tudo no universo tem 3 aspectos, tem 3 lados, tem 3 forças interagindo aí para poder tudo vir a existir, tudo vir a ser. Por isso que algumas tradições falam assim, desta causa primeira como a união de 3 coisas, de 3 forças. Então, daí vai falar da trindade religiosa. E nós temos diversas trindades, cristã, a hinduísta, a budista. E nós vamos encontrar essa questão da trindade em diversas culturas e em diversas manifestações religiosas. Sendo que, originalmente, o cristianismo não tinha este conceito em seu bojo. Porque, como herança do povo judeu, do povo hebreu, eles não eram politeístas, né? Eles eram monoteístas. O povo judeu, o povo hebraico, eles eram monoteístas, ou seja, tinha a visão apenas de um Deus. Apesar de que seu círculo interno, no seu círculo esotérico de conhecimento, que a expressão desse círculo podemos encontrar lá na Cabala, eles vão falar também dessa questão da trindade, mas não verem Deus nesse aspecto de trino, e sim a criação. A criação é trinitária. Deus, como um ser em si, é uno, é único.
Daí essa expressão do monoteísmo. Mas, enfim, o mais importante de sabermos isso aqui é que não existe, em termos de criação, em termos de manifestação criativa desta divindade, deste ser, que é a causa primária de tudo, sempre em três aspectos. É necessário três coisas, três forças, três energias para dar a criação. Então, a própria criação ela é trinitária. Agora, o ser absoluto, né, porque ele é absoluto, esse Deus, ele é único, ele é um só, ele não se divide. A criação, sim, poderíamos dizer, de certa forma, ser uma divisão desse ser único, porque a partir dele tudo veio a existir. Então são conceitos, estamos passando aqui, que vão muito além do que se aprende nas religiões, nos grupos espiritualistas, etc. O próximo símbolo, né, faz parte do Enneagrama, é a Echad. A Echada, ela vai manifestar, vai expressar a lei de oitava, ou lei dos sete. Essa lei, ela diz, né, que é uma lei básica do universo, cosmos, da vida, de tudo, que todas as coisas elas vão ocorrer em 7 estágios, em 7 etapas, em 7 períodos. Tudo, nada que exista não obedece a essa lei, tudo obedece a ela. Então nós temos 3 leis fundamentais no universo. Temos a lei de unidade, a lei da trindade e a lei da oitava, a lei de 7. E entre nós, né, a melhor expressão dessa lei de oitava, essa lei setenária, nós vamos encontrá-la na música. Então a música é a manifestação da lei de oitava em sua plenitude. E é interessante, é importante que nós conhecermos essa questão e como é que ela se desenvolve. Então todos os processos, qualquer coisa no universo, desde o átomo lá, pequeniníssimo lá, as maiores glomerados de galáxias, tudo vai ocorrer em etapas de 7 períodos ou 7 etapas. Por isso que na Bíblia nós vamos encontrar no Gênesis criação divina em 7 etapas. Os 6 dias da criação, no 7º Deus descansou. Então, mas isso aí tem todo um significado. Esse descanso, o descanso nessa lei de oitava vai representar os intervalos, o intervalo. Então houve um intervalo ali, um período de atividade e um período de descanso, ou seja, houve aí um intervalo, uma quebra nessa sequência. E nós vamos ver com clareza através da música, isso é a melhor expressão disso. Então na música nós vamos encontrar as 7 notas, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si. São 7 notas. E a partir daí inicia-se uma nova oitava com o próximo Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e isso se repete indefinidamente ou infinitamente. Agora, cada uma das notas, cada um desses pontos, ele é um tom completo. Então soa, a vibração desses pontos ela é total, ela é completa, ela não necessita de nada. Ou seja, ela seria fechada, né, um pequeno círculo em si mesma. Só que tem o seguinte questão, né? Do Dó para o Ré, nós vamos encontrar um semitom entre eles. Então nós temos o Dó, que é um tom, depois nós temos um semitom e nós temos a próxima nota, que é um tom. Então, entre o Ré e o Mi, nós vamos ter também um semitom, então, ou seja, do Dó para o Ré, é necessário ter um semitom para completar, para dar esse salto nesse intervalo aqui, daqui para cá. Então, o Dó é um tom completo, o Ré é um tom completo, o Mi é um tom completo. Então, encontrar esses semitons, preenchendo esse intervalo. Então, qualquer coisa que começar aqui, né, as vibrações que começam aqui, elas atingem o Ré com tranquilidade, porque tem esse intervalo, tem esse semitom entre elas que dá
força para essa vibração alcançar a vibração Ré. Da mesma forma, acontecem do Ré para o Mi. Ou seja, com a presença desse semitom entre eles, a vibração que foi iniciada no Ré, ela atinge a vibração Mi com tranquilidade, sem maiores problemas. Então, uma vibração que começou no Dó, ela vai para o Ré facilmente e vai para o Mi facilmente. Agora ocorre um problema aqui. Entre o Mi e o Fá, não existe uma vibração complementar que vai dar esse impulso, vai dar sequência a essa vibração iniciada lá no Dó. Ou seja, nessa oitava. Porque isso aqui, daqui até o Si, é uma oitava, um período de 8 notas ou intervalos. Na verdade são 7, mas a gente fala 8 por causa que ele pega o Dó aqui. Então, do Dó ao Dó é uma oitava completa. Você pode ver, tem 8 notas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que é completo. Isso aqui é um intervalo completo, 8. Mas a escala mesmo é feita de 7, ou seja, daqui até aqui. Ok? Bem, o que foi iniciado aqui nessa oitava que iniciou, quando ela chega no Mi, ela vai encontrar um problema, uma dificuldade, porque ela não vai conseguir passar para o Fá de forma natural, de forma sequencial, porque existe a ausência do semitom aqui. Então tem um semitom aqui e tem um semitom aqui, que é representado, no caso, teclado, desses instrumentos musicais que usam teclado, dessa nota, dessa tecla preta. Nos instrumentos é representado por um sustenido. Mas depois isso são conceitos mais complexos de música que não precisamos entender para entendermos essa questão da lei de oitava. O importante é entender o conceito, a ideia que nós estamos tentando passar aqui. Ok? Aí depois do Fá para o Sol nós vamos encontrar a presença do semitom, da mesma coisa do Sol para o Lá, e do Lá para o Si tem também a presença do semitom. E quando chega do Si para o Dó, vai existir a ausência desse semitom. Então existe outro intervalo, outra quebra. Existe uma quebra aqui. Numa oitava nós vamos ter duas quebras, ou seja, 2 pontos onde vai ocorrer uma dificuldade, um problema qualquer. Ou seja, um intervalo, a ausência de um semitom, que vai ser entre o Mi e o Fá, e o Si e o Dó da próxima oitava. Então, uma oitava que começou aqui, ela vai chegar até o Mi e vai parar. Ela não vai conseguir dar sequência natural e normal, por causa da ausência desse semitom. Então, se nós quisermos concluir esse processo, nós vamos ter que criar um choque, nós vamos ter que criar uma forma de preencher esse intervalo. Se nós conseguirmos fazer isso, aí sim essa oitava que iniciou, que está parada no Mi, ela vai conseguir prosseguir e vai passar para o Fá. Do Fá até o Si, ela vai tranquilamente, porque existe a presença desses semitons aqui nesse intervalo. Quando chega no Si, há novamente um estancamento, para ali, por causa da ausência do semitom. Então ela não consegue continuar por si mesma, pelo seu próprio esforço, pela sua própria demanda, seguir em frente, porque existe a ausência desse semitom. Há necessidade de existir novamente uma intervenção externa para fazer essa oitava aqui alcançar a próxima oitava para poder prosseguir. Se não houver isso, essa intervenção externa, a coisa morre. Então a coisa vai terminar por aqui e vai ficar detida aí também indefinidamente, enquanto não houver essa intervenção. Havendo a intervenção, essa oitava que foi iniciada aqui vai conseguir iniciar uma próxima oitava, e assim o processo se repete. Então nós vamos ver ciclos desta mesma coisa. Ok?
E nós vamos encontrar a expressão desta questão nesse símbolo da Echad. Esse símbolo aqui. Alguma coisa que iniciou aqui, ele vai para esse ponto, retorna a esse, vem a este, vai neste, vem a este e volta no início, iniciando o processo. Então aqui, vamos supor que começou o Dó aqui. Então foi aqui o Dó. O Dó vem para o Ré, vem para o Mi. Havendo a completude do intervalo, vai para o Fá, vai para o Lá, o Sol e retorna aqui sendo o Si, iniciando o próximo Dó. Então, a Echada é a expressão, o Echad é a expressão dessa lei de oitava. Ok? Nós vamos ver isso agora dentro do Enneagrama. Então, o Enneagrama, ele é o conjunto, expressão dessas três leis fundamentais. Então, nós temos o círculo, representando a unidade. Nós temos o triângulo, representando, né, a lei de 3. E nós vamos ter a Echada, representando a lei de 7, a lei de oitavo. Agora, nós vamos ver a escala musical no Enneagrama e não necessariamente na Echada, porque a Echada ela é parte do Enneagrama, ela é uma parte. O Enneagrama é que é o símbolo completo. A Echada é apenas uma parte, assim como o triângulo é uma parte, como o círculo é uma parte. Cada um desses símbolos separados não representa o Enneagrama, mas representa apenas um de seus aspectos. Ok? Muito bem. O Enneagrama, que é o objeto, é o final, é a conclusão, é a essência da coisa, que é a união dessas três coisas. Então nós vamos ter aqui, né, no 9, aqui já tem né, o Enneagrama com os números em torno dele, então nós temos, por isso que chama Enneagrama, Enneia, 9. Então são 9 pontos. Grama é ponto, ou traços, ou linhas. Daí nós vamos ter 9 pontos ou 9 linhas formando o Enneagrama. Isso que é Enneia, Enneia 9. Então, no topo do triângulo, nós vamos encontrar o ponto número 9. Aqui o ponto número 1, que é um ponto da Echada. O 2 no outro ponto da Echada. O 3 no ponto do Enneagrama, né, do triângulo. Um dos pontos do triângulo, né, um dos ângulos do triângulo. Depois o 4 fazendo parte da Echada. O 5 também fazendo parte da Echada. O 6 em outro ponto, outro ângulo do triângulo. Então, nós vamos ter o triângulo composto dos números 9, 3 e 6, fechando o triângulo. O 7 fazendo parte da Echada e o 8 fazendo parte da Echada. Então, nós vamos ter 9 pontos. Se o 9 é o Dó, o ponto número 1 é o Ré, o ponto número 2 é o Mi. E aqui, entre o Mi e o Fá, nós vamos encontrar o intervalo. Lembram? E entre o Mi e o Fá existe um intervalo. A ausência de um semitom. Por isso que é um intervalo. Não existe esse semitom completando esse movimento aqui. Porque se tivesse um semitom todo, em cada uma dessas escalas, cada uma dessas notas, teria que ter uma tecla preta, e não tem. Nós encontramos a ausência de uma tecla preta em algumas notas, no caso é entre Mi e o Fá e o Si e o Dó. Então nós vamos ter 2 conjuntos de semitom, mais 3 conjuntos de semitom, né? A ausência de 1, mais 2, ausência, mais 3, ausência, assim indefinidamente. E isso está expresso aqui no Enneagrama, no caso, pelo triângulo, representado em um dos ângulos do triângulo. Então aqui é a ausência do semitom. Do Mi para o Fá, Fá no ponto 4, o Sol no ponto 5. E agora ocorre uma incongruência
no Enneagrama. Porque o próximo intervalo em que nós vamos encontrar, a próxima ausência de semitom, seria entre o Si e o Dó. Estão lembrados? Aqui, ó. Entre o Si e o Dó da próxima oitava é que existe a ausência do semitom. Mas, no Enneagrama, esse intervalo está deslocado para o ponto 6. Nós não o encontramos no ponto 7. No ponto aqui, entre o 8 e o 9. Nós vamos encontrá-lo entre o 5 e o 7. Esse intervalo aqui, esse semitom, está deslocado para cá, para um dos ângulos do triângulo, e no caso, no ponto 6. No Enneagrama, entre o Sol e o Lar, nós vamos ter a presença desse intervalo, dessa quebra, dessa ausência do semitom. E do Lá para o Si normal e do Si para o Dó normal. O Gurdjieff falava que se nós compreendermos esse deslocamento, se nós entendermos o porquê desse deslocamento entre o ponto 8 e o 9, ou seja, entre o Si e o Dó, para o Sol e o Lá, entre o Sol e o Lá, ou seja, para o ponto 6, nós iríamos entender muitas coisas. Um universo novo de conhecimento, de entendimento, de compreensão, de consciência ia se abrir para nós. Mas ele não explicou o porquê disso, e até onde eu saiba, até onde nós sabemos, nenhum outro conseguiu decifrar esse enigma, esse mistério. Então é um mistério que nós não compreendemos ainda por quê. Sabemos que é assim, sabemos que o Enneagrama funciona assim, mas essa informação não foi dada. Acreditamos particularmente que isso se deve ainda ao despreparo da humanidade em entender o porquê disso. Em todos os círculos mais esotéricos de conhecimento, em todos os círculos que têm um conhecimento um pouco mais afinado, que foge do comum, desse ramerrão ordinário, sabemos que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Ou como expressou o André Luiz, que é a expressão dessa questão: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O trabalho chega em nossas mãos. Isso significa que a humanidade ainda não estamos preparados para entendermos esse deslocamento, porque o Enneagrama expressa essa oitava, essa lei de oitava desta forma. Os motivos desse deslocamento. Se o Gurdjieff falou para alguém, esse alguém manteve também em segredo e levou esse segredo para o túmulo junto com ele. Acreditamos que ele não tenha falado para ninguém. Se ele tivesse dito, nem sabemos se ele também conhecia as razões disso. Como ele foi o introdutor, ele que trouxe o símbolo do Enneagrama, ele que apresentou o símbolo do Enneagrama, não só para o mundo ocidental, mas para o mundo como um todo, porque ele apresentou isso de forma geral e ampla, tem uma barreira dos seus escritos, se bem que nos próprios escritos dele, ele fala do símbolo, apresenta o símbolo, mas de forma teórica. Nos escritos dos alunos é que nós vamos encontrar um símbolo desenhado, expresso, explicado mais detidamente, principalmente nos escritos, nos dados que foram dados para o Ouspensky, que foram os seus primeiros alunos. E depois teve outros alunos posteriores, como o Bennett, que inclusive acho que é americano, inglês, acho que ele é inglês e se tornou americano, radicado nos Estados Unidos, onde ele foi escrever até um livro especificamente sobre tudo do Enneagrama, onde ele vai apresentar, desenvolver tudo isso que estou falando para vocês aqui, resumidamente, de forma mais ampla. Mas ele também porque eu já li esse livro já tem muito tempo,
eu não sei se ele apresenta alguma teoria ou alguma conclusão, alguma ideia do porquê desse deslocamento. Eu não lembro exatamente, mas eu não lembro de ter visto isso lá. Porquê desse deslocamento. Não sei se ele abordou esse assunto ou apresentou alguma ideia dele a respeito disso, do porquê disso. Sinceramente, eu não lembro, porque tem muito tempo que eu já li esse livro, não recordo. Bem, então é isso. Voltando aqui, o 9 representa o Dó, o 1 o Ré, o 2 o Mi, o ponto 3 é o intervalo, a ausência do semitom, que vai entre o Mi e o Fá. Aí temos o Fá como tom completo, o Sol, uma nota, né, completa em si, e do Sol para o Lá nós vamos encontrar o próximo intervalo, né, representando pelo número 6, pelo ponto 6, que é um dos ângulos do triângulo. Aí depois vamos ter o Lá, o Si e o Dó, ok? Aqui também, essa divisão desse enneagrama aqui no meio, parte direita e a parte esquerda, por duas cores, também tem suas razões e seus motivos e seus porquês. Nós não vamos trazer aqui agora. Como eu falei para vocês, por mais que eu venha falar do símbolo do enneagrama, não tem como trazer tudo sobre ele. Ele é um símbolo muito mais complexo. Nós vamos ver. Vocês vão ter uma ideia da complexidade disso. E mesmo assim, não vamos ver tudo. Que é o símbolo do enneagrama na sua completude. Ou seja, o símbolo representado também com os números ao seu redor. Seus pontos. O enneagrama é numerado. Normalmente a gente vai encontrar o símbolo sem essa numeração. Ou seja, desta forma aqui, sem a presença da numeração. Agora, como eu falei com vocês, esse símbolo tem mais detalhes, ele tem mais nuances, tem mais coisas nele. Uma dessas coisas é o movimento. O enneagrama, ele, na verdade, o Gurdjieff dizia que ele tem que ser visto, tinha que ser abordado como um símbolo dinâmico. Porque quando a gente apresenta um símbolo, ele se nos apresenta estático, parado, estampado lá sem nenhum movimento, mas ele deveria ser visto mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, em movimento, porque ele é um símbolo dinâmico, ele não está parado. Só a sua representação que é estática, mas o símbolo em si, ele é dinâmico, ele apresenta uma série de movimentos. Então nós vamos ver esses movimentos separadamente. O círculo, ele se movimenta, o movimento que nós encontramos no círculo é da direita para a esquerda, ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio. Esse círculo estaria se movendo assim, nesse sentido. As energias se deslocariam desta forma, da direita para a esquerda. No triângulo, ele nos apresenta, né, um movimento ao contrário do movimento que encontramos no círculo. Porque se fôssemos seguir a sequência do círculo, seria nesse sentido aqui. Aqui não é o 9 aqui, então seria do 9 para o 3, do 3 para o 6 e do 6 para o 9. Mas não. O triângulo ele representa o movimento, né, do 9 para o 6, do 6 para o 3 e do 3 para o 9 novamente e reiniciando o ciclo. Então é 9, 6, 3, 9. É este que é o movimento que nós encontramos no triângulo. Mais para frente nós vamos ver que esses movimentos têm todo um porquê, tem toda uma razão, tem toda uma interação. Ele faz uma diferença em tudo. Tudo. Nós vamos ver isso. Bom, vamos lá na Echada. Na Echada, ou na Echade, nós iniciando no ponto 1, aqui está de ponto 1, 9, 1, 2, 3, lembram? Aqui, ó. 9, 1, 2, 3, 4, rodeando o círculo, nós vamos iniciar lá no ponto 9, iniciando lá o triângulo, em cima do triângulo, no ápice de um dos vértices do triângulo, nós vamos encontrar o ponto 9, iniciando a partir dele, vamos encontrar os números em sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e vão retornando ao 9. Agora vocês não vão esquecer isso mais. Da direita para a esquerda, começa no ápice do triângulo com o 9, depois
os números sequenciais, 1, 2, 3, até o 9 novamente, ok? Muito bem. Iniciando no ponto 1, nós vamos encontrar o movimento do 1 para o 4, seguindo as próprias linhas do símbolo. Do 1 para o 4, do 4 para o 2, do 2 para o 8, do 8 para o 5, do 5 para o 7 e do 7 retornando ao 1 e iniciando o processo novamente. Ok? A Echad representa o movimento do 1 para o 4, e aí você segue a linha do símbolo. Então, 1, 4, 2, 8, 5, 7 e 1. Esses são os movimentos que encontramos no Enneagrama. Lembrando mais uma vez a vocês, o Enneagrama deveria ser visto como um símbolo dinâmico, ou seja, que ele está em movimento, e não o vislumbrarmos e enxergarmos como um símbolo estático, parado. Ele não está parado, ele é dinâmico, ou seja, existe um movimento contínuo e constante nele, ok? Muito bem. Nesse conjunto de aspectos de coisas, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes, mais particularmente no que se reporta a Echad. Por exemplo, se nós pegarmos a Echad lá e pegarmos o que é a expressão da lei de Sete, não é? Da lei setenária, então é a expressão da lei de Sete. Nós pegarmos 1 e dividirmos por 7, nós vamos encontrar a sequência infinita. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, indefinidamente. Que se formos ver, essa é a sequência aqui, ó. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1 e repetindo, tá vendo? Exatamente essa sequência. Se nós pegarmos o 2 e dividirmos por 7, nós vamos encontrar a mesma sequência, agora iniciada no próprio ponto 2. Então, 2, 8, 5, 7, 1, 4, retornando ao 2 e iniciando a sequência novamente, indefinidamente. Da mesma forma, se nós pegarmos o ponto 3, se bem que o ponto 3 aqui não conta, vocês desconsiderem, porque ele não faz parte da Echad. Mas nós também vamos encontrar nele a mesma sequência, iniciando no ponto 4. Agora, olha que você vê que interessante. Houve um deslocamento, notaram aqui, ó? Aqui no 2, no 1 e no 2, iniciou no 1 e iniciou no 2. Agora, em vez de iniciar no 3, a gente inicia no 4. Olha só, houve um deslocamento. Por quê? Lembram da questão do semitom? Da ausência do semitom? Então, houve um deslocamento. Então, ou seja, aqui houve um intervalo aqui, ó. Houve uma ausência de alguma coisa aqui. Iniciou no ponto 4. Aí nós vamos encontrar a mesma sequência, como vocês podem ver aqui. Se nós pegarmos o 4 e formos dividir por 7, nós vamos encontrar a mesma sequência, só que agora iniciada no 5, ou seja, está deslocada, deslocou uma casa. Observaram? Olha que interessante. Agora vamos encontrar a sequência iniciando no 5, depois vai para o 7, vai para o 1, vai para o 4, vai para o 2, vai para o 8, iniciando a sequência novamente. E se nós pegarmos o 5 e dividirmos pelo 7, nós vamos encontrar a mesma sequência, agora apresentando um outro deslocamento. Porque se fosse seguir a sequência normal, que é 4, 5, se fosse seguir a sequência normal, deveria iniciar no 6, não é? E, no entanto, em vez de iniciar no 6, inicia-se no 7. Então, houve um deslocamento, houve um salto. Em vez de começar aqui, veio para cá. Este aí representa um novo intervalo. A ausência daquele semitom. Que estava aqui, seria aqui e foi deslocado para cá. Viram? Que interessante? Super interessante, não é? Então, houve um deslocamento, ou seja,
deslocou-se mais uma casa. No caso do 5, então vai iniciar no 7, vai para o 1, para o 4, para o 2, para o 8 e retornar ao 5 novamente e começar toda a sequência novamente. Se nós formos, aqui eu não coloquei a representação aqui do 6. Se formos dividirmos o 6 pelo 7, nós vamos encontrar essa sequência iniciando do ponto 8, ou seja, se o anterior iniciou do 7, né, então foi empurrado uma casa para cima e iniciou no ponto 8. Então nós vamos encontrar lá 8, 5, 7, 1, 4, 2, e voltando 8 e iniciando a sequência novamente. Vocês aí depois vocês podem pegar a calculadora aí e fazer essa divisão, porque vocês vão encontrar essa mesma repetição, só que em vez de iniciar no 6, ela se inicia no 8, ou seja, por causa dos deslocamentos havidos lá atrás. Agora, aqui vai ter uma coisa também super interessante. Porque se nós formos dividir o 7 pelo 7, nós vamos encontrar 1. Ou seja, nós só vamos encontrar o início da próxima sequência, mas não existe uma sequência decimal, né, infinita. Só 1 e morreu. Olha que coisa super interessante. Eu veio logo após esse intervalo aqui encontrado no ponto 6. Eu tenho para mim, essa é a opinião minha, que vocês não vão encontrar isso em livro nenhum, em material nenhum, que esse fato deriva-se, tem a ver com esse deslocamento entre o Si e o Dó para o ponto entre o Fá e o Sol. Ou seja, o deslocamento desse intervalo que deveria existir entre o 8 e o 9 para o ponto 6. Eu creio que tem a ver com isso. E se nós formos dividir o 8 para o 7, nós vamos encontrar algo mais interessante ainda. Que agora a sequência vai iniciar do 1. 1,1. Então inicia aqui. No próximo, ou seja, a gente retornou ao início. Lembra que nós retornamos ao início. Nós vamos encontrar a mesma sequência. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, aí vai. Na medida que essa sequência ela prossegue, nós vamos encontrar uma quebra aí, algo diferente. Ou seja, a presença do número 3. O número 3 passou a entrar nessa sequência. Houve aí uma quebra. Eu acredito que as notas 7 e 8, elas soam de formas diferentes. Isto tem a ver com esse deslocamento de intervalo desse ponto aqui entre o 8, entre o Si e o Dó, para o ponto 6 aqui. Esse deslocamento, essa coisa aqui, esse intervalo aqui, afetou todo esse lado aqui do Enneagrama. Interviu, fez diferença nesse aspecto. E isso faz muita diferença. Para vocês terem uma ideia, só para abordarmos esse assunto de uma forma passando, mas para eu trazer para vocês, colocar, vamos dizer, caranholas, umas pulgas aí na cabeça de vocês. Se nós formos observar a humanidade hoje, todos os grandes pensadores, todas as escolas estão chegando à conclusão, e tem várias lendas e profecias e uma série de informações que apontam para esse momento atual da humanidade, no qual nós estamos vivendo um período de transição. A humanidade realmente está sendo colocada em xeque em todos os seus valores, no seu comportamento, no seu modo de vida, no seu modo de ver a vida, Nós estamos realmente sendo colocados num ponto crítico. A humanidade está chegando num ponto crítico. Ponto de transição mesmo. Nós estamos transitando entre o velho, o sistema velho, aquele sistema que nós estamos carregando até hoje, de violência, de guerra, de incompreensão, de tudo, toda essa desarmonia, para um mundo novo, uma nova era que nós não sabemos como é que vai ser. Como é que vai ser? Não sabemos.
Existem algumas profecias que falam, como o Apocalipse, e outras que falam desta nova era, que vai ser uma era de abundância, de compreensão, de entendimento, de solidariedade, onde não vai ter mal, não vai existir o mal, mas apenas o bem. E a espiritualidade, aqueles que são espíritas e acreditam em seres superiores, em seres, em espíritos, essas coisas assim, eles têm apontado e falado dessas coisas também. Bom, o que importa é o seguinte, o que isso interessa? Interessa no seguinte aspecto. A partir das minhas observações, dos meus estudos, das minhas análises da situação hoje, nós podemos ver um grande número de egos de tipo 7 habitando o planeta. É uma quantidade que eu fico abismado. Estou realmente estupefato diante dessa circunstância. A maioria das pessoas hoje são do ego 7. Quando nós estudamos o Enneagrama das personalidades, nós vamos ver que este ego é um dos egos que tem mais dificuldade de entrar em contato com a sua intimidade. Para ser sincero com vocês, eu não conheço nenhum ego 7 que conseguiu fazer isso. Apesar de já ter participado de vários cursos de Enneagrama, estudado isso aí, a quantidade de 7 que aparece são muito grandes, mas eles são todos teóricos. Só fica na teoria, participa, é aquele auê, mas não conseguem tocar a própria intimidade. Eu vejo, é um entendimento meu, que os espíritos, todos os espíritos, somos manifestações de um desses aspectos do Enneagrama. Eu não creio que nós consigamos mudar de um ponto para o outro ao longo das existências, das várias vidas. Ou seja, se eu sou de um certo tipo, daquele tipo X, eu vou ser daquele tipo X para sempre. Obviamente, quando nós estudamos o Enneagrama da personalidade, nós entendemos e compreendemos que o ideal seria que nós também fôssemos dinâmicos, ou seja, que nós conseguíssemos manifestar todos esses aspectos harmoniosamente, como Jesus. Alguns estudiosos já fizeram estudo da personalidade de Jesus, chegaram a essa conclusão que ele manifestou todos esses aspectos do Enneagrama, nessas atitudes do seu comportamento, apesar de que ele eminentemente pode ser descrito e pode ser visto, ele é do ego 2. Jesus é um espírito do ego 2, mas ele não ficava preso ao seu aspecto 2, ele conseguia rodar esse símbolo aqui em todos os seus nuances. Esse que é o ideal. O nosso problema é que nós fixamos em um desses pontos aqui. A gente fixa aí e não consegue. Então, se eu sou um ego 9, eu não consigo ser um ego 1. Eu não consigo ser um ego 2, nem um ego 3. Nem manifestar esses aspectos. Apesar de que isso não é tão simples assim, tá? Isso é muito mais complexo do que isso e vai ver que não é bem assim, não. Agora, esses espíritos são 7, estamos tendo a oportunidade de gente efetuar essa realização espiritual. Porque qual o objetivo da existência humana? É nos realizarmos espiritualmente. Criar essa realização. Esse é o objetivo de todo o processo de existência humana. Bom, logicamente estamos falando aqui de uma forma bem simplista. Convenhamos. Então é interessante nós vermos que o fechamento do ciclo da humanidade ele está ocorrendo nesse ponto 7. Pelo Enneagrama, ele deveria ocorrer ou no ponto 8, passando para o 9. Mas não, nós vemos que ele está ocorrendo aqui no 7. Também acreditamos que todas as pessoas que vivam no mundo hoje têm alguma coisa do 7 nelas. Algum enganchamento. Nós nos enganchamos, nos agarramos, nos vinculamos em algum aspecto, em alguma questão do ego 7.
Por isso que nós estamos aqui na humanidade ainda amassando barro. Se não fosse isso, nós já teríamos conseguido transcender e estaríamos vivendo em outros níveis de vida e de evolução. Bem, isso só para dar algumas ideias, algumas pinceladas nessa questão. Tenho para comigo que essa questão tem a ver com esse deslocamento, como falei para vocês anteriormente. Esses dois pontos aqui são afetados por esse deslocamento. Vamos prosseguir, porque tem muito assunto para vermos ainda e já estamos aí quase em 1 hora de aula, de vídeo. Então, tem muitas coisas aí. Bem, um outro aspecto do Enneagrama que o Enneagrama vai nos trazer, vai nos apresentar, é a expressão da lei de 3, como falei para vocês lá atrás. Só que dentro do próprio signo do Enneagrama, nós podemos dividi-lo em 3 partes, em 3 pontos. Que é esse ponto aqui, composto pelo número 1, 9 e 8. E esse outro parte aqui também, composto pelos números 2, 3 e 4. E essa outra parte aqui, composta pelos números 5, 6 e 7. Ou seja, cada ponto do triângulo, nós podemos pegar como ponto central e dividir isso em 3 partes. Esta divisão do Enneagrama em seu conjunto seria a expressão dessa lei de 3 que afeta tudo. Lembra que eu falei para vocês que essas 3 leis afetariam tudo? São leis fundamentais, são leis básicas. Ela é o que está por trás de tudo, são primordiais. A partir delas é que todas as outras leis vieram à tona, que tudo foi criado. Uma dessas leis são três elementos, 3 forças, 3 questões, 3 pontos. Em termos de força, uma dessas forças seria a força positiva, que nós vamos encontrar expressa aqui. A outra seria a força negativa, que nós vamos encontrar expressa nesse ângulo do triângulo e do Enneagrama. E a outra força é a força neutra, que nós vamos encontrar no ápice aqui do Enneagrama. Nós vemos a manifestação dessas forças, dessa trindade, em tudo também. Por exemplo, na eletricidade, nós temos 3 polos. Polo positivo, polo negativo e polo neutro. Exatamente essa questão aqui. Só que, geralmente, o ser humano, pessoal, no seu conhecimento comum, no seu conhecimento ordinário, da vida simples, a gente não aborda muito essa questão da força neutra. A gente vemos a força positiva, vemos a força negativa. Nós só vivemos em dualidade. A humanidade, no seu comum, no seu ordinário, no seu natural e normal, ela é dual. Preto, branco. Branco, preto. Bom e mal. Noite e dia. Nós só vivemos nessa dualidade, nesses 2 polos. E o Gurdjieff dizia, e isso é uma realidade, que nós temos muita dificuldade de vermos, de enxergarmos a força neutra. Essa força neutra, nós temos muita dificuldade de detectá-la e de vê-la. E essa dualidade se manifesta em outros campos, inclusive no campo da sexualidade. Macho, fêmea. E assim vai. Mas, com base nessa lei de 3, então mesmo no campo sexual existe um terceiro sexo. Só que nós não conseguimos enxergá-lo. Nós não conseguimos ver. Como que é, não sei. Mas tem que ter, tem que existir, porque se tudo no universo é a manifestação de 3 forças: pai, mãe, filho. 3 forças. E é interessante a gente observar esse aspecto, porque até mesmo na eletricidade, no Brasil principalmente, no nosso país, a gente trabalha com o polo positivo e o polo negativo, e o polo neutro é ignorado. Agora que surgiu uma normativa aí falando da necessidade de 3 pinos. As tomadas de 3 pinos, lembra? 3 pinos. 1, 2, 3. 3 pinos. Que é o polo neutro.
Lá fora, em países mais adiantados, em países do primeiro mundo, o polo neutro ele é super, hiper importante. Mas ele não é necessário, propriamente, para que exista a manifestação da eletricidade. E trabalhando com dois polos, a gente consegue obtermos os resultados que a eletricidade produz. Luz, movimento dos nossos equipamentos, tudo que a eletricidade fornece, a gente consegue trabalhando com alguns dois polos. Daí a gente vê que essa questão do polo neutro, como que ele está subjacente, como que ele está por trás. E a gente consegue encontrá-lo aqui. Na verdade, isso é muito mais complexo, tá? Porque nesse polo aqui, nós vamos ter também dentro dele as três forças. Dentro dele mesmo. Porque não é 7, então. 1, 2, 3. Você pode ver que cada polo são compostos de 3 elementos. Então, no polo neutro, nós vamos ter a força positiva, a força negativa e a força neutra. Nesse polo negativo aqui, nós vamos ter a força positiva, a força negativa e a força neutra. Da mesma forma aqui. Por isso que, trabalhando com dois polos, a gente consegue obter resultados. Por quê? Nós pegamos essa força que existe aqui já embutida aqui dentro e trabalhando com essas duas forças, a gente consegue pegar. Então, se eu pegar a parte da força neutra aqui e a parte da força neutra aqui, eu consigo, com esses dois polos, fazer a eletricidade produzir tudo que tem que produzir. É um risco? É. Tem algumas implicações, inconvenientes? Tem. Tem alguns senões? Existe, mas se torna possível. Tanto é que na sexualidade, o macho e a fêmea, eu consigo gerar o filho. Seria a força neutra. Por quê? Porque dentro dessas forças aqui, existe a presença das outras forças. Por isso, não sei se vocês já ouviram falar que dentro do homem existe uma mulher. E dentro da mulher existe um homem. É por causa disso. É por causa da presença dessas forças aqui. Então, na verdade, dentro do homem não existe só a mulher. Dentro do homem existe a mulher e o filho, que é a força neutra. É a mesma coisa a mulher também. Dentro dela existe o homem e o filho. Ok? E assim vai. Dentro do filho, nós vamos encontrar a presença do pai e da mãe. Dentro do filho. Daí nós vamos poder ver nessas questões de heranças genéticas. São essas ligações aqui. Né? Essas ligações. Tá lembrado? Muito interessante, não é? Eu acho. É algo maravilhoso. Eu digo para vocês. Quanto mais a gente estuda Enneagrama, quanto mais a gente aprende sobre Enneagrama, tem mais coisas para ser vistas, tem mais coisas para ser aprendido. É um símbolo fantástico. Fantástico mesmo. Incrível. Por isso, o Enneagrama é o símbolo de tudo. Tudo. O Gurdjieff falava isso. Que o Enneagrama ele representa qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer processo de Deus ao átomo. Ou seja, toda a criação. A criação divina, ela é um Enneagrama. A humanidade em seu conjunto é um Enneagrama. Uma pessoa, ou seja, um homem, uma mulher ou uma criança, ele é um Enneagrama. A evolução, ela pode ser expressa e estudada no Enneagrama. Tudo, gente. Qualquer coisa é um Enneagrama. Se você falar assim, eu vou sair daqui de casa, vou na padaria comprar um pão, vou no supermercado fazer alguma coisa, vou no cinema fazer alguma coisa, é um Enneagrama. Isso aí é um Enneagrama e pode ser estudado dentro do Enneagrama. Uma árvore é um Enneagrama, um animal é um Enneagrama. Então, gente, podemos ver Enneagramas dentro de Enneagramas, dentro de Enneagramas, e nós vamos destrinchando isso, chegando até o átomo. O átomo é um Enneagrama. Bom, vamos talvez deixar para falar isso um pouco mais à frente. Vamos seguir aqui. Vamos pegar aqui a criação divina como um Enneagrama. Nós temos Deus lá no ápice do Enneagrama, no ponto 9. Deus, a causa primeira.
É o início de tudo. Sem ele, nada existe, nada existiria. Deus manifesta, ele vai criar o primeiro mundo. Agora, é interessante que no Enneagrama, a criação divina, ela ocorre da esquerda para a direita, num processo anti-horário. Interessante isso, não é? Por quê? É algo... Se a gente for ver bem, aqui, ó, existiria o intervalo, não está aqui o intervalo, não estaria aqui, apesar de ter deslocado. Pois é, para que Deus cria, tem que haver a vontade divina, a vontade dele criar, o desejo, sei lá. Só que Deus não tem desejo, ele tem vontade. Nós é que temos desejo, então Deus não tem desejo. Ele apresenta uma vontade, o que nós não temos. A nossa vontade é desejo, mas Deus não. Ele vai preencher esse intervalo, ele vai preencher essa ausência de semitónico. Ele cria, ele vai criar o primeiro mundo. Através da sua vontade, ele cria o primeiro mundo. Aí inicia todo o processo de criação divina. Então nós vamos encontrar depois um outro mundo, que nós não temos nome para ele. Um outro intervalo aqui, tem um outro mundo, mais um intervalo. Aí nós vamos encontrar os seres materiais. Então nós estaríamos aqui, lá no ponto 2, em ordem inversa. Sendo que esse primeiro mundo, para quem é espírita e tem conhecimentos espiritualistas, aqui vai estar encontrar o fluido cósmico universal. Esse primeiro mundo é o mundo do fluido cósmico universal. Ele é a base, os espíritos não falaram que ele é a base de toda a criação? Pois é. Bem, os seres materiais, os seres materiais representam todos os seres vivos da natureza, ou seja, a humanidade, os animais, as plantas, tudo que existe está aqui. Então a Terra estaria aqui, a natureza estaria aqui. Ok? E abaixo desse nós temos um outro mundo que nós também não conhecemos. E não vamos entrar. Existem algumas teorias, existem alguns conhecimentos que apontam que mundos são esses. O próprio Gurdjieff trabalhou essa questão do raio de criação, da criação de Deus, onde ele vai falar aqui de todos os mundos, todos os sóis, das galáxias, todos os planetas, da Terra, da natureza e da Lua. Ele vai fazer essa apresentação, mas nós não vamos destrinchar isso aqui nem entrar nisso aqui. É só para vocês terem uma ideia da criação divina, que ele, na verdade, ela é um enneagrama. É interessante que nós vamos ver aqui, porque desse segundo mundo que nós vamos encontrar aqui, dessa dimensão, seja o que for que isso seja, para esse mundo aqui, existe um intervalo que tem que ser preenchido. Tem que se preencher esse intervalo aqui para essa sequência continuar. Porque aqui, Deus só atua aqui, daqui até aqui, no máximo. Daqui para cá já não pode atuar mais, porque o processo segue a lei. Para Deus poder atuar diretamente sobre nós aqui, ele teria que destruir tudo isso aqui. Destruindo tudo. Para pegar isso aqui e deslocar isso aqui para cá. Então vocês veem que é impossível. Por isso que eu falei em alguns comentários, ótimo exemplo disso. Deus é onipotente? É. Ele é supremo? É. Mas se eu estou jogando com ele um jogo de cartas, um jogo de baralho, e eu saio com, vamos supor, carta 2 de ouro seja a maior carta do baralho, ou outra carta qualquer, um valete de pau, seja o que for, uma carta lá, ela é a maior do baralho. Se eu saio com essa carta na mão, como é que Deus ganha de mim? Não há jeito, por mais poderoso que ele seja. Porque ele pode? Pode. Ele tem poder para isso? Tem. Ele podia apagar minha memória, ele podia trocar a carta, ele podia fazer qualquer coisa, que ele tem poder para isso. Mas se ele fizesse isso, ele estava trapaceando. Uma trapaça. É um subterfúgio. E não podemos conceber um ser justo, equânime, bom, honesto, amoroso fazer algo desse quilate.
Por isso que Deus ele intervém nas nossas vidas, ele intervém nessa criação de formas indiretas, através dos co-criadores. Os Espíritos vão falar de co-criadores, e Emmanuel, por exemplo, vai falar de co-criadores em planos superiores e co-criadores em planos inferiores. Nós somos um co-criador em plano inferior. Por isso que nós conseguimos criar. Só que a nossa criação, como dizia Humberto Roden, não sei se alguém conhece ele ainda, mas quando eu era mais jovem, lá com meus 16 anos, lá, 17, eu li os livros dele, e ele fazia uma proposta, não sei se faz até hoje, não sei se ele já morreu ou não acompanho mais, em que a criação humana deveria chamar de criação. Ele fazia uma distinção, não sei se é exatamente isso ou o contrário. E a criação divina é criação com I, e a criação humana seria uma criação com E. Então, Deus é o que cria. Nós não conseguimos criar nesse sentido divino, porque nós fazemos transformação. Nós pegamos o que já existe, que veio de Deus, e transformamos isso em uma coisa. Então, nossa criação não é uma criação. É uma elaboração, é uma transformação de algo já pré-existente. Por isso que o ser humano não consegue imaginar um animal diferente. Qualquer animal, qualquer coisa que o ser humano imagine ou venha imaginar, vai ser sempre com base em algo já pré-existente. Então o cara pega lá um pedaço do elefante, um pedaço do cavalo, um pedaço do cachorro, um pedaço do rato, e junta lá e fala que aquele é um animal diferente. Não é. São junções, ele pegou pedaços de coisas e juntou naquela coisa nova. E assim é tudo. Tudo humano é feito com base em algo pré-existente. Por exemplo, não conseguimos criar um ventilador, uma televisão, uma casa, qualquer coisa humana que vocês pegarem, não foi uma criação, foi manipulação de elementos que já existem, pegou aquilo e se transformou. Por isso que Lavoisier vem dizer, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Existe um transformismo. É isso que o ser humano faz. Ele trabalha na transformação de coisas já existentes. Ok? Prossigamos. No Enneagrama da evolução, como eu falei para vocês, o processo criativo ele se opera da esquerda para a direita, ou seja, em sentido inverso ao movimento circular do Enneagrama, natural do Enneagrama, e o processo evolutivo ele se processa em sentido natural, em sentido normal, ou seja, nesse movimento dos ponteiros do relógio da direita para a esquerda. Então, o processo criativo é da esquerda para a direita e o processo evolutivo é da direita para a esquerda. É o retorno, por isso você vai encontrar em algumas filosofias, em algumas linhas de conhecimento, falando em retorno à casa do Pai. Então, temos Deus, que nós vamos ter o reino angélico, e nós vamos ter... Isso aqui a partir do processo evolutivo, tá? Não estamos vendo aqui o processo criativo, não. É um processo evolutivo, onde a evolução ela se inicia conforme informações espirituais e de várias culturas, seria no reino atômico, depois vai para o reino mineral. Aqui encontra um intervalo ausente de semitom. Então, para esse processo que iniciou aqui, do reino atômico para o reino mineral, foi natural. Ocorreu na sequência normal, natural, sem nenhum problema. Já do reino mineral para o reino vegetal, a ausência de semitom. Tem que haver, então, uma intervenção externa nesse processo aqui, para que esse processo iniciado no reino atômico consiga alcançar o reino vegetal. E nós vamos ver aqui uma grande diferenciação, um grande salto. Do reino mineral para o reino vegetal é um grande salto. Até aqui o ser não tem nenhuma consciência. Já aqui a gente vai trabalhar a sensibilidade. E a sensibilidade já exige a presença de alguma consciência. Algum elemento já de alguma individualização. Porque apesar de já existir uma individualização aqui, mas essa individualização é totalmente diferente desta que ocorre aqui, que vai ser totalmente diferente desta que ocorre aqui, e é totalmente diferente desta que ocorre aqui. Então, do reino vegetal para o reino animal, o processo vai natural, sem nenhum problema.
Do reino animal para o reino humano, há necessidade de haver novamente uma outra intervenção para que esse ser que iniciou o seu processo evolutivo aqui consiga alcançar o reino humano. Sem essa intervenção, ele não alcança. O que seria essa intervenção? Poderia ser, por exemplo, a aquisição da razão. O animal, quando adquire a razão, ele chega ao reino humano. Essa energia, essa consciência, essa mônada, como diz algumas informações espiritualistas, que iniciou a sua jornada no reino atômico, ela vai para o reino mineral, depois do reino vegetal, para o reino animal, depois ela alcança o reino humano, se transformando em humano, em humanidade. Da mesma forma como nós estamos elaborando dentro de nós o reino angélico, o anjo. O ser humano de hoje vai ser o anjo de amanhã. E o anjo de hoje foi o homem de ontem, o ser humano de ontem. E o ser humano de hoje foi um animal aí em eras, tempos imemoriais. Tanto é que, de onde que veio a raça humana? Ela não veio do tronco animal? Australopithecus, então o Australopithecus estaria por aqui, ó. Os antropóides, os macacóides, os hominídeos estariam aqui, preenchendo esse intervalo. Existe um processo de sequenciação de vida aqui. Darwin trabalhou muito isso aí, o conhecimento acadêmico trabalha muito isso aí, então não precisamos entrar em detalhes sobre isso. Ok? Só para vocês terem uma ideia, mas vamos avançar porque o tempo urge. Bom, e aqui também não vamos poder ver o eneagrama dos corpos do ser. Como estou apresentando para vocês, gente, como que o eneagrama é o símbolo de tudo. De tudo. Então, estou apresentando alguns aspectos de onde nós podemos aplicar o eneagrama e como nós podemos enxergar essa aplicação. Ok? Os corpos que o ser humano tem sob a perspectiva de sua evolução ou de sua construção. Então nós temos o espírito. O que é o ser humano? É um espírito. Espírito em evolução. O ser humano é um ser acabado. Já chegou no seu ponto final. Não. Nós somos um espírito que está em processo ainda de crescimento, de evolução. E essa evolução pode ser vista através da aquisição dos nossos corpos. O ser humano, esse espírito, ele possui um corpo físico, um corpo astral, que esse corpo astral recebe diversos nomes de acordo com as culturas. Então nós vamos ver a designação dele no meio esotérico de corpo astral, às vezes em alguns meios espiritualistas de psicossoma, no meio espiritista de perispírito. No Evangelho, Paulo se referia a ele como corpo espiritual. Ele tem diversas designações, mas é o mesmo corpo. Então, nós temos o corpo astral, temos o corpo mental, temos o corpo da vontade, temos um corpo divino e um outro corpo que a gente nem sabe o que é. Alguma coisa. Novamente, algumas pessoas, alguns autores, algumas linhas de conhecimento, de cultura, vai dar designação para cada um desses corpos, mas não é o nosso objetivo aqui fazer isso. Senão a gente vai ficar aqui um dia inteiro falando sobre isso e é muita coisa, ok? Para vocês terem ideia. Agora, é interessante que do corpo físico para o corpo astral, a construção desse corpo ocorre normal, sem problemas, tranquilo. Já para construirmos o corpo mental, nós vamos encontrar uma dificuldade. Esse intervalo aqui, a presença desse intervalo. Construir um corpo astral é tranquilo para todos, mas já construir um corpo mental não é tão simples assim não, porque existe a presença de um intervalo. A construção desse corpo mental, ele requer um passo a mais. Bem, do corpo mental para construirmos o corpo da vontade, vai tranquilo também, sem problema nenhum. Agora, do corpo da vontade para o corpo divino, aí já vamos ter um outro problema, uma outra dificuldade por causa da presença desse intervalo. Tem que fazer uma segunda interferência aqui nesse dinamismo, nesse processo, para que esse corpo divino seja criado, seja formado, seja concluído. E daqui para cá vai também normal, retornando. Então o espírito
É esse conjunto aqui todo. Nós podíamos pegar isso e trazer aqui para dentro. Não seria esse conjunto todo. Isso tudo, o espírito, ele é esse círculo, ele é um. O espírito é um. Mas esse é um composto de muitos. Tá vendo? Composto de muitas coisas. Bem, agora vamos ver, porque aqui nós estamos abordando o diagrama da construção dos corpos, tá? Da construção, da sua evolução. Já nesse diagrama aqui, nós estamos dos corpos em si, tá? Há uma diferença. Um é o processo. Eu queria mostrar para vocês que o enneagrama ele pode ser tanto aplicado ao processo quanto à coisa em si. Aqui nesse diagrama, nesse enneagrama, a coisa em si, ou seja, nós somos um espírito. Nós temos um corpo físico, nós temos um corpo vital, nós temos um corpo astral, ou na cultura indiana, oriental, em algumas das culturas orientais, ele é chamado de Kama Rupa, que significa corpos dos desejos. O astral aqui também tem este significado. O astral ele está ligado, uma palavra de origem grega, que está ligado também ao desejo, também à emoção, alguma coisa assim. Então, o corpo do desejo é o corpo emocional. Então, esse é um corpo daqui da vitalidade, esse aqui é um corpo emocional, esse aqui é o corpo mental, que é o corpo racional, aqui é o corpo da vontade, aqui é o corpo divino, e aqui teríamos mais dois outros corpos que nós desconhecemos, não sabemos nem como é que são, não dá para falar sobre eles. Se já falar do corpo da vontade é difícil, então pegar aqui o corpo mental. Falar do corpo mental já é complicado. Do corpo da vontade, muito mais complicado ainda. Do corpo divino, nem se fala. E desses outros aqui? Para nós, no nível que nós estamos hoje de conhecimento, de informação, de experiência, de maturidade, de consciência, é impossível falar desses dois corpos. Alguns falam, tem alguns espíritos que já deram o nome, corpo búdico, corpo não sei o quê, falam desses corpos. Falam das implicações, o que significa, mas não é nosso objetivo aqui. Só estamos dando para vocês uma visão ampla e geral. Frisar e mostrar o seguinte, como nós falamos, o corpo físico, obviamente que o espírito, para se manifestar aqui, ele tem que passar por tudo esse processo aqui, senão não tem jeito. Como o espírito, quando nós chegarmos, tá vendo? Nós temos vindo ao corpo físico, bem assim. E também é no sentido da criação, no sentido inverso. Então o espírito se manifesta no corpo físico. Esse corpo físico para existir, ele tem que ter vitalidade. Se tirar a vitalidade, o corpo físico morre. Ele não existe por si só. Só existe por causa de um corpo vital que o envolve e que o alimenta e o protege, que é o corpo vital. Esse corpo vital já foi fotografado, inclusive, pelas câmeras Kirlian. Se vocês depois vocês vasculham no Google aí e colocam lá Kirlian, aí vocês vão ver que tiraram foto em que todos os seres, quando estão vivos, eles apresentam uma aura, um campo energético em torno deles. É esse corpo vital aqui. Alguns confundiram esse corpo com o corpo dos desejos, com o corpo astral, com o psicossoma, com o Kama Rupa, mas não são. São corpos distintos. O Allan Kardec, o Espiritismo, eles ignoram um pouco esse corpo vital. O André Luiz andou falando desse corpo, mencionando ele, trabalhando ele um pouco. Mas na codificação, o Kardec vai falar de espírito, perispírito e corpo físico. O resto é ignorar. Vamos falar dessa tríade. É como se fosse espírito, corpo astral, o perispírito que designou, e corpo físico. Ele só trabalha o triângulo. Então a gente pode também trabalhar, ter essa visão, ter essa abordagem em cima do enneagrama. Podemos tirar esse resto aqui e colocar aqui, ó, corpo astral e corpo físico. Ok? Agora, é interessante que para o corpo vital, a gente conseguir transcender para o corpo mental, é necessidade do corpo dos desejos. Sem ele, a gente não conseguiria criar o corpo mental. É que vai o corpo da vontade e o corpo divino estaria preenchendo esse intervalo aqui para dar esse salto, essa continuidade aqui. Isso é muito interessante. Essas informações, muito, muito interessantes mesmo. Então não vamos adentrar muito não.
Muito bem. Aqui agora é esse enneagrama dos corpos e seu nível de desenvolvimento, seu nível de evolução. A gente falou lá um pouco mais no início, mas a gente não abordou isso totalmente. Nós vamos então, para ficar mais claro essa evolução, esse processo de desenvolvimento desses corpos, nós vamos comparar com a etapa do desenvolvimento psicológico do ser. O espírito. Então nós temos o corpo físico. O nosso corpo físico, ele é um corpo amadurecido. Vamos dizer que já está na idade adulta. Ele não está completamente formado, nem o processo, mesmo o corpo físico na humanidade, ele está em elaboração. Por quê? Nós podemos chegar até 150 anos de existência. Esse corpo físico pode chegar a 150 anos de existência tranquila. A própria ciência já chegou com seus estudos, com suas pesquisas, com suas verificações, já chegou a essa conclusão. Que o corpo físico pode atingir 150 anos de idade tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma doença. E esse é o caminho da humanidade, nós vamos chegar lá. Inclusive, existem algumas teorias e pesquisas apontando que dentro dos próximos 100 anos, a humanidade vai conseguir chegar a viver até os 150 anos de forma natural, normal, sem doença, sem nada. Bom, 100 anos eu acho pouco, mas são algumas projeções da ciência. Quem sou eu para falar o contrário? Sei lá. Possível é. Com o desenvolvimento tecnológico que nós estamos tendo hoje, conseguir dar esse salto quântico de transição que nós estamos vivendo, isso é bem possível sim. Tranquilo, eu acredito que seja possível. Bem, o nosso corpo astral, o nosso Kama Rupa, o nosso corpo das emoções, ele se encontra na adolescência, então ele está em aperfeiçoamento. Se o corpo físico está amadurecido, o nosso corpo astral está na adolescência. Por isso que nós vamos ver o nosso campo de desejo é como se fosse um adolescente mesmo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero dessa forma, a gente bate o pé. Nós não temos amadurecimento emocional. Nós não temos. Vocês podem ver que emocionalmente a humanidade como um todo se encontra na adolescência. Por causa disto que eu estou trazendo para vocês. No campo mental, no corpo, nosso corpo mental, ele está em estágio infantil. Então ele também está em evolução. Se o nosso corpo astral ele já se encontra em aperfeiçoamento, porque ele está na adolescência, então ele já está em aperfeiçoamento. Mas o nosso corpo mental ele está em evolução, porque nós estamos na era infantil. Então podíamos até de repente achar uma outra palavra melhor que evolução, mas vamos ficar com esta por enquanto. Então poderia ter encontrado na fase infantil, ele está em desenvolvimento, em aperfeiçoamento, em crescimento, alguma coisa assim. Ou seja, está em crescimento, podemos falar. Mas o nosso corpo mental é infantil. Por isso que a humanidade não sabe pensar. Nós não sabemos pensar, nós não sabemos raciocinar. Nós temos tremendas dificuldades nessa área. Quando a gente encontra pessoas capazes de raciocinar, de pensar, elas nos apresentam para nós pessoas adultas. Elas são diferentes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar pessoas assim. Mas elas se apresentam de forma diferenciada da pessoa comum. Não é normal. Um Einstein, por exemplo, o corpo infantil, o corpo mental dele já estaria na adolescência. Um Einstein é um tipo de pessoa assim. O seu nível de raciocínio, de capacidade de pensar está bem mais avançado. Então, deu uma ideia? Já o nosso corpo da vontade, ele está embrionário. Ele é apenas um embrião. Ele não existe. Assim, existe, mas é um feto. O nosso corpo divino está em gestação. Então é só um germe, é como uma semente. Da mesma forma, esse outro corpo aqui. Nós não sabemos o nome dele, nem sabemos que estágio ele está. Ele está em estágio em potencial. Ele é uma potência. É como se fosse uma nebulosa antes do Sol aparecer. E nós temos todos os elementos ali. Mas não tem ainda como esse Sol vir a surgir. Não sei se vocês já viram como é que o sistema solar é formado, como um Sol é formado.
Existe ali toda uma massa de poeira, de gases ali girando. Alguma coisa acontece, geralmente, por exemplo, com a explosão de uma supernova, o impacto dessa explosão, atuando sobre esses gases, sobre essa poeira, leva a criar uma massa ígnea ali que vai acumulando, vai juntando massa, onde o Sol nasce, explode e começa a criação dos planetas. É algo mais ou menos assim. Então aqui nós temos só uma massa desse corpo. Deu uma ideia para vocês? É interessante também ver essa questão dos intervalos. Por isso que se nosso corpo astral está na adolescência, nosso corpo mental é infantil, nós vemos a dificuldade de a gente alcançar essa razão. Todos os potenciais da razão. Por quê? Por causa da ausência desse intervalo. E aqui precisa haver uma intervenção externa, um querer externo. O ser, ele consegue desenvolver seu corpo emocional naturalmente, de boa, tranquilo. É um processo que vai ocorrer pela força das circunstâncias, pela força do próprio processo. Mas já o corpo mental não. Há necessidade de que esse ser aqui queira. Ele tem que preencher esse intervalo aqui com sua própria vontade. Aqui que nós engarranchamos. Aqui que é o problema. Porque se não houver uma disposição de dentro para fora, quer dizer, algo meu atuando, eu quero atuar dentro de mim. Então, de fora para dentro. Eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que almejar, eu tenho que visar isso. É algo que tem que ser uma escolha do ser. Esse corpo aqui não desenvolve. O corpo fica estacionário. Por causa disso. E vamos encontrar esse mesmo problema aqui novamente. Mas aqui vai ser um estágio mais fácil. Eles também não falei lá também no processo também de desenvolvimento dessa oitava. E esse intervalo aqui, ele é mais fácil de ser preenchido do que esse. E tem todas as razões, toda uma série de explicações para isso, mas nem vou entrar nisso agora, porque nós estamos com 1h30. Por isso que eu falei com vocês, quanto mais a gente estuda o Enneagrama, quanto mais a gente vê o Enneagrama, tem mais coisas para ser visto, tem mais coisas para ser estudado. É um símbolo, gente, que vocês não fazem ideia da complexidade da coisa. E da profundidade disso aí. Bem, vamos lá tentar correr o máximo que pudermos o Enneagrama hominal ou humano, sob a perspectiva do desenvolvimento dos nossos cérebros ou dos nossos centros de inteligência. Esse aqui é o Enneagrama de uma pessoa, de um homem ou mulher. Não falei para vocês que um homem, uma mulher, uma criança pode ser visto como Enneagrama? Aqui seria uma pessoa completa em si, ou seja, um ser humano, sob a perspectiva do desenvolvimento de seus cérebros ou centros de inteligência. Em textos anteriores, segundo o podcast, nós estávamos falando que vemos o ser humano como seres tricelebrados. Na verdade, esses 3 cérebros são os mais principais, são os mais básicos, fundamentados naquela questão que nós já falamos antes da lei de 3, da tríade, que vemos representados aqui pelo triângulo central do Enneagrama. Mas no fundo, a pessoa tem mais do que esses 3 cérebros. Esses 3 cérebros eles são os fundamentais, os básicos. Mas cada cérebro seria um centro de inteligência. Seria uma inteligência própria que existe na pessoa. Então nós teríamos basicamente a inteligência sexual, que são responsáveis pelas funções reprodutivas. Nós vamos ter a inteligência instintiva, que são responsáveis pelas funções orgânicas, pelas funções fisiológicas do ser humano. E nós vamos ter a inteligência emocional, que são responsáveis pelas emoções, pelos sentimentos. E vamos ter a inteligência racional, responsável que trabalha, processa a intelectualidade, a razão, a lógica, o pensar. Tudo são processos, trabalho, atividades do centro de inteligência racional. E esses centros de inteligência aqui são os fundamentais, são os principais, são os inferiores relativamente. São aqueles que todo ser humano normal, todos nós possuímos essas inteligências em funcionamento. Eles estão desenvolvidos, são atuantes e estão presentes em todos.
Além desses 4 aqui, nós temos mais um, que é as funções motoras, o centro de inteligência motor, que é responsável pelos movimentos externos, pelas funções externas do organismo humano. A movimentação, o caminhar, o falar, todas essas funções externas, que dependem da musculatura orgânica, é gerenciado pelo esse centro motor. Na verdade, nós temos essa inteligência sexual, que é a principal, a mais básica, que é desde a ameba lá, desde a célula, ela tem uma sexualidade nela a partir do momento em que ela é capacidade de se reproduzir outras células iguais a elas. Isso é uma questão de sexualidade. A sexualidade tem a ver com a questão de reprodutiva. A energia que vai trabalhar esse conjunto aí é o mesmo que está presente no ser humano na sua reprodução. E vamos ter a inteligência motora, e aqui no ponto do intervalo a inteligência instintiva, ou está invertido aqui, a inteligência instintiva, que é mais básica, e aqui a inteligência motora, onde depende aqui a entrada do choque externo. As inteligências motoras, elas demandam uma certa vontade do ser, um certo posicionamento, um certo querer, um certo agir do ser. Viria aqui o centro de inteligência motor, aí vem o emocional, o racional. Além desses centros inferiores, vamos dizer, nós temos 2 centros superiores, que é o centro de inteligência emocional superior, vai trabalhar aí com as virtudes, e vamos ter também um centro de inteligência racional superior, que vai trabalhar com as ideias divinas. Esses centros de inteligência, eles estão plenamente desenvolvidos e em funcionamento. Só que nós, o homem comum, a mulher comum, ordinária da vida aí, com todos nós, não temos contato com esses centros de inteligência. Nós não temos conexão com eles. Por isso que nós não expressamos as virtudes e nem a capacidade de expressão das ideias divinas. Exatamente porque entre os centros inferiores e esses superiores, nós vamos encontrar aqui um intervalo, pela ausência do semitom que nós temos falado todo aí a respeito disso. Então, a ausência desse intervalo, esse fluxo de energia, esse processo que vai ocorrendo aqui com naturalidade, chegando aqui ele para, ele não consegue ir avante. Então, nós não conseguimos fazer essa conexão desses centros inferiores com esses centros superiores. Se os seres humanos conseguissem fazer isso, nós seríamos seres redimidos. Jesus, por exemplo, conseguiu fazer essa conexão. Os centros de inteligência superiores nele estavam plenamente desenvolvidos e funcionando e integrados em todo o seu ser, ou seja, juntamente com esses centros inferiores. Existia uma integração, o que não ocorre no caso nosso, o caso do homem comum, por causa de a gente não consegue ultrapassar esse intervalo aqui, ultrapassar este ponto esse espaço aqui. Não conseguimos preencher esse semitom, aí nós ficamos parados, estacionados nessas localidades, nesses pontos inferiores, sendo que esse intervalo aqui a gente consegue ultrapassar. Nós trabalhamos mais ou menos tranquilamente com esses centros de inteligências inferiores, mas a ausência desses centros superiores leva a falhar, leva a gente não completar totalmente a inteligência racional. Podemos ver que a nossa inteligência racional ela apresenta algumas deficiências, alguns déficits, algumas dificuldades. Em termos racionais, a humanidade ainda é infantil. Lembra daquele outro diagrama que nós trabalhamos lá, da questão do desenvolvimento, do corpo da vontade, o corpo mental, que ele está infantil em nós? Pois é. A nossa inteligência racional ela ainda se apresenta com esse aspecto muito infantilizado, onde nós não conseguimos utilizar todo o potencial do nosso cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar isso com o homem comum ou pessoa ordinária. Nós somos pessoas comuns, não usamos nem 10% da nossa capacidade cerebral. Exatamente porque com esta falha, com a conexão, com a ausência dessa conexão com os centros superiores,
Tá vendo? Existe uma interligação desse centro com a inteligência racional. Daí, essa questão dessa falha, não é falha, dessa falta de eficiência no pleno desenvolvimento desta inteligência. Mas na medida que a humanidade for progredindo, nós fomos com o espírito avançando na sua evolução, e com certeza nós vamos conseguir, vamos aprender a dar esse choque nesse intervalo, preencher esse intervalo, dar o choque. O Jeff falava a necessidade de dar um choque, para que esse choque seria a criação desse semitom ausente, onde nós vamos conseguir levar esse processo que está vindo aqui à frente até atingir o seu ápice aqui, fechando a oitava e completando o ser humano. Então, no ser humano não é um ser completo, não é um ser ainda finalizado, acabado. E no Enneagrama a gente pode ver isso com tranquilidade, com bastante facilidade, com bastante lógica e racionalidade. Certo? A presença desses três cérebros, dessa trindade cerebral, sendo vista sob o aspecto do nosso próprio cérebro mesmo. A própria ciência já chegou a essa conclusão, a essa visão de que o primeiro cérebro que surgiu, no ser humano foi o cérebro reptiliano. E exatamente esse conjunto aqui está aqui expresso em vermelho, que é o cérebro reptiliano, é situado na base do cérebro, responsável pelas ações instintivas, as ações mais fisiológicas do ser. E está atinente, foi o primeiro cérebro que a humanidade desenvolveu, ainda lá nos reinos animal, por ali. Aí depois nós vamos ter o cérebro mamífero, que já desenvolveu lá na fase hominídea já. Que essa camada aqui amarelo é a camada intermediária, que é ligada ao emocional. Então, o emocional estaria conectado com essa área cerebral. E nós vamos ter aqui também o cérebro mais recente do ser humano, que é o maior ainda dessas camadas cerebrais, representa a maior camada, que é o cérebro, é o neocórtex, que é o mais recente, vai estar relacionado às decisões, às questões mais racionais. Inclusive, esse cérebro aí tem a ver, está conectado com o surgimento da razão nos seres humanos, como é colocado e como a espiritualidade nos propõe e nos mostra. Muito bem. Aqui seria, na verdade, esses dois diagramas, eles estariam invertidos. Seria esse primeiro e depois nós veríamos este. Mas já que ficou invertido, vamos deixar assim. Não tem problema também, não há muitas coisas. Esse diagrama aqui seria a reunião desses três aqui. Aqui nós iríamos vê-los separados e depois vê-los reunidos em um só, no conjunto inteiro. Mas, ficou assim, tudo bem. Os três cérebros, os três tipos de cérebro que nós possuímos, grosso modo, abordando assim, de uma forma bem superficial, sem aprofundar, sem preocupação com especificidades muito específicas, ok? Temos aqui o neocórtex, que é o cérebro mais recente, que foi formado por último, por isso que ele vai envolver os outros dois, vai envolver o cérebro límbico, a camada límbica e a camada reptiliana. Então, o reptiliano foi o primeiro cérebro que surgiu, por isso que ele está mais interior nas camadas cerebrais lá. É o cérebro que decide, está ligado às funções mais primárias, como, por exemplo, a questão respiratória, a digestão, a reprodução, etc. Tudo isso são o cérebro reptiliano que controla e gerencia esse processo aí. E depois, em cima do cérebro reptiliano, surgiu a camada do cérebro límbico, que é o cérebro que sente, que vai ser responsável aí pelas funções emocionais. Vai se encarregar e vai gerenciar essas funções emocionais, como os sentimentos, as relações, que a nossa relação de uns com os outros é basicamente fundamentada nessa questão emocional. E vai também ter aí, bem conectado, bem interligado com as questões da expressividade humana. Quando a gente interage com os outros, nós olhamos na face das pessoas e vamos mapeando a sua emocionalidade, as suas reações. A própria ciência, como um todo, seja no campo da psicologia ou mesmo nas outras áreas científicas, já tem
abordado essas questões e já tenho falado muito sobre isso. Eu mesmo já assisti alguns documentários, excelentes documentários, abordando essa questão aí das interações humanas e a partir desses dados aí. E o cérebro mais recente, que é o neocórtex, é esse em tom aqui azul. Então esse aqui está em vermelho, aqui em amarelo e aqui em azul. Camada mais externa, que se formou por último. É o cérebro que pensa, está relacionado com as funções racionais, também carrega da aprendizagem, da linguagem e dos movimentos voluntários, no caso aí, segundo os dados que foram recolhidos aí pela própria ciência. Sendo que esse cérebro aqui, ele se originou lá nas eras mais primitivas, isso aqui vai já ser gerenciado por aqui. Então, os próprios animais vão apresentar essa questão de emocionalidade mais avançada. O que diferencia o humano do animal é exatamente que o humano apresenta o racional que o animal não tem. Então, o animal ele tem já pensamento, mas ele não tem um pensamento contínuo, como a própria espiritualidade tem colocado, principalmente no meio espírita. Eles têm trazido essas informações com clareza, com tranquilidade, mostrando as diferenciações aí. Como o animal ele não tem um pensamento contínuo, ele não tem a capacidade de razão, de lógica, de decisão, de livre-arbítrio, de escolha. Ele está ainda num mundo muito determinístico. Enquanto o ser humano não, pela sua capacidade de pensar, de raciocinar, e já possui de razão, ele já possui a capacidade de decidir seu próprio destino e fazer seus próprios caminhos. Avancemos, que nós vamos ver essa trilogia, essa trindade dentro do aspecto do Enneagrama. Então, que seria o Enneagrama dividido nessas três partes que nós temos falado, representando essas três forças, essas três energias, essa trindade, que é, na verdade, uma tríade, por isso que é trindade. Trindade é três, tríade é três. Que é o Enneagrama do homem, que então seria um homem, seria uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança, um ser humano, o vendo, o aprendendo, abordando sobre essa questão tricerebral, dessa divisão de três. Vamos ver aqui a presença dos três cérebros, dos três centros de inteligência fundamentais do ser humano. Então nós vamos ter o centro instintivo, que é essa parte aqui em cima aqui, que está representado pelo corpo. Todo o nosso corpo, as funções instintivas, motoras e sexuais, é essa primeira força, essa primeira trindade. Já a próxima trindade é representada pelos sentimentos, pelo coração. Então, o ser humano é o coração. O coração que a gente fala, tem essa conexão do coração sempre com a emocionalidade, com os sentimentos. O primeiro órgão que sofre os impactos da emoção seria o coração. A emoção arrasta o corpo. O primeiro, esse aqui é a base da evolução, da criação, depois veio as funções emocionais e depois as funções mentais. No ser humano, o animal só para aqui. E isso aqui no animal é embrionário. Ele está em elaboração, está em desenvolvimento. O processo que ainda está acontecendo no animal. No ser humano já está realizado. No ser humano isso aqui está em aperfeiçoamento. Lembra quando nós vimos lá o gráfico do Enneagrama, do centro de inteligência em seu aspecto de evolução, de desenvolvimento? Nós fomos lá, o homem lá ainda estaria no ponto, o corpo humano estaria em aperfeiçoamento, você lembra lá aquela diferenciação? Vamos voltar lá no gráfico lá, aqui ó. Então o corpo físico estaria amadurecido, o psicossoma, o corpo astral estaria no nível comparativamente de adolescência, o corpo mental infantil, que é embrionário e aqui em gestação. No caso dos animais, nesse aspecto aqui, o campo mental dele está em gestação, está sendo gestado. Ele, na verdade, no animal já está embrionário. Nessa divisão, essa tríade instintiva, o centro responsável por ela seria o centro visceral, que na verdade isso aqui é um conjunto de três cérebros. Seria o centro visceral, o centro motor e o centro sexual. Forma o ser humano. Sem esses três componentes, o ser humano não existiria. Eles são os fundamentos. A reprodutividade,
a sua própria existência, que é os movimentos externos e os movimentos internos, o processamento das funções fisiológicas. Sem isso não existe ser humano. O ser não existiria. Então existe ser que não tem o desenvolvimento da emoção e nem da mente. Por exemplo, a planta. A planta é um ser que está só nesse estágio aqui. E ela está, né? As plantas estão gestando os sentimentos, essa tríade aqui. E isso aqui para ela está isso aqui está embrionário e isso aqui está em gestação. Isso aqui está em gestação, isso na planta. O animal já completou esses dois aqui. E aqui, a mente, funções racionais, mentais, no animal, ele está embrionário. Por isso que o animal é capaz de aprender coisas. Você ensina para ele, ele aprende. Todo animal aprende. O pessoal acha que não, mas todo animal aprende. Obviamente, cada um vai apresentar aí uma maior ou menor aptidão na aprendizagem. Isso também tem muito a ver com as questões de interesse, procura de alimento, reprodutividade, enfim, uma série de fatores que estão envolvidos nesse processo aqui que não vamos analisar nesse aqui agora. Aliás, a nossa aula já está bastante longa. Ok? E somente para dar uma ideia para vocês, mas esse assunto aqui a gente podia extrapolar e muito mais fundo nisso. Com este Enneagrama, nós finalizamos a nossa aula. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante, que tenhamos trazido muitos elementos aí para as nossas reflexões, para as meditações e reflexões de todos, e que esta aula tenha sido de bastante proveito, bastante informativa e bastante esclarecedora para todos. Desejamos o melhor e nos vemos no próximo podcast, onde iremos falar, no próximo vídeo, onde iremos trabalhar e falar um pouco a respeito do Enneagrama das personalidades, para que possamos, como uma introdução, abordarmos e vermos também um pouco sobre a questão da educação familiar. Até lá, tchau!